Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel hoje, dia 19 de outubro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Israel, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos agora a informação de que deve demorar mais algum tempo a entrada de Israel na faixa de Gaza. O Netanyahu aceitou a proposta do Biden de deixar entrar caminhões de ajuda humanitária lá na região da faixa de Gaza para permitir o socorro aos civis ali, né? Eu tinha para mim que quanto mais rápido se fizesse essa incursão para destruir o Hamas, mais rápido se liberta o povo palestino que é contra o Hamas ali. O povo palestino que é a favor do Hamas, não estou me preocupado com isso. Então, o quanto mais rápido for isso, para mim é melhor, mas aparentemente foi o que foi decidido. O Netanyahu aceitou abrir esse caminho, mas a ajuda humanitária ainda não começou. Segundo o Egito, eles precisam consertar a estrada para permitir a chegada de ajuda humanitária, ou seja, vai demorar. O exército israelense, inclusive, dispensou alguns soldados que ele havia mobilizado recentemente, dizendo que eles poderiam voltar para casa, ficassem em prontidão, qualquer coisa seriam chamados, né? Talvez seja também devido à quantidade de soldados que foi chamada, foi acima do que eles necessitavam. Bom, Israel continua fazendo operações aqui na faixa de Gaza, justamente para atingir as lideranças do grupo Hamas. Tivemos mais 3 outros que já foram resolvidos hoje, o problema de ontem para hoje, o problema. E por incrível que pareça, depois de esclarecida a questão lá do hospital, acabou que deu uma acalmada, né, em todo mundo, né? Embora ainda tenham muitos militantes aí revoltados e coisa e tal, ainda acusando Israel pela tragédia que aconteceu ali no hospital, né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem todo, né? Na verdade foi um foguete da Palestine Islamic Jihad, ou seja, Jihad Islâmica Palestina, né? O grupo é um grupo também terrorista que tem ali na faixa de Gaza do mesmo jeito que o Hamas, enfim, deu uma acalmada. De qualquer forma, ontem o Irã havia prometido o dilúvio al-Aqsa, que é o nome da operação que eles pretendem fazer para invadir Israel e vingar o povo do Hamas e coisa e tal, aquelas coisas malucas que esses estados terroristas têm entre si, né? Mas acabou que não teve nada de muito sério. Não me entenda mal, teve um monte de bombardeio aqui no norte de Israel, muita destruição, foguetes de ambos os lados, mas nada que fosse digno de atenção, né? Será que o pessoal que falou que o tempo acabou, agora a gente vai invadir tudo e coisa e tal, realmente ia fazer? Mudou de ideia? A gente não sabe, né? E, infelizmente, tem também sinais de alguns problemas aqui na Cisjordânia, na West Bank. E, do ponto de vista diplomático, mais um monte de lambança do governo Lula nessa história. Muito triste o posicionamento do governo brasileiro, insistindo em aprovar uma resolução na ONU que não tinha nenhuma chance de passar, porque é uma resolução que revoga os direitos básicos de autodefesa das pessoas, então não tem lógica nenhuma isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por açougueiro de cachorro da Manchúria, ginecologista do Xandão e várias outras pessoas. Muito obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse daqui é um ataque que foi feito por Israel ali na faixa de Gaza hoje cedo. Eles fizeram 2 batidas no teto, né, que eles chamam, que é jogar 2 bombas pequenas antes de fazer o ataque principal do prédio, mas fizeram isso justamente para evitar que a população civil morra, né? O pessoal civil tem tempo de sair. Isso é uma estratégia comum dos israelenses. Depois fez o ataque devido e destruiu o prédio lá, né? A gente tem a informação que as forças especiais israelenses entraram em Gaza, mas apenas para coletar informação sobre as pessoas que estão mantidas reféns lá pelo Hamas, né? Então houve alguma incursão de soldados israelenses em Gaza, mas nesse sentido, não é a grande invasão que a gente imagina acontecerá em algum momento. Também tem outro reporte aqui, que é Jamila Al-Shanti, que é uma membro da liderança política do Hamas, foi morta nessa manhã de hoje, dia 19. Né? Com isso, já tem 4 elementos aqui dessa alta cúpula do Hamas que foram mortos. Né? Vocês sabem, o líder do grupo mesmo, ele fugiu, ele está lá no Catar, mas a liderança do grupo continua ali, então 2 deles foram mortos
no dia 10 de outubro, esse aqui no dia 16 de outubro, e essa daqui foi morta no dia de hoje, né? Mas não foi só ela que morreu, né? Esses morreram da turma principal ali, do conselho principal. A gente tem também informação de que o Rafat Harb Hussein Abu Hilal também foi morto. Esse cara é um dos líderes militares do Hamas, não é do topo do conselho, mas um dos principais líderes ali. E tem também esse outro cara aqui chamado Jihad Muhaysen, que é o chefe das forças nacionais do Hamas ali na faixa de Gaza, né? Então mais um que foi também eliminado no dia de hoje aqui. Então repara que Israel continua com esses ataques bem estabelecidos, bem localizados para atingir a liderança do Hamas e evidentemente outros pontos críticos ali da faixa de Gaza, né? Infelizmente também na Cisjordânia houve algum problema. Aqui são pessoas armadas de grupos terroristas andando ali na Cisjordânia e foram alvejadas por policiais israelenses aqui na cidade de Tulkarem, hoje mais cedo na Cisjordânia, né? Aqui também na cidade de Qalqilia, também na Cisjordânia, mais disputa entre palestinos, militantes palestinos e os veículos de reforço israelenses que estão ali tentando manter a ordem na Cisjordânia. Então, muito triste isso. A Cisjordânia ainda tem uma certa tranquilidade nesse momento, mas é sempre preocupante esse tipo de coisa e, lógico, toda a comunidade muçulmana mundial ficou muito abalada com a história do hospital ali de Gaza, né? Todo mundo achou, porque a imprensa tradicional socialista acreditou prontamente que era culpa de Israel o hospital, e ainda tem gente repetindo essa baboseira, apesar de todas as evidências mostradas de que não foi um negócio tão sério quanto eles pintaram e que a culpa foi dos próprios terroristas ali da região. Não foi o Hamas, mas foi o Palestine Islamic Jihad, ou seja, a Jihad Islâmica Palestina, que lançou um foguete que falhou e caiu no hospital, né? Mas enfim, ainda está dando problema esse tipo de coisa. Agora, ontem também imaginava-se, né, o Irã ameaçou, falou que ia usar o Hezbollah para fazer uma grande operação no norte de Israel, que ele chamou de dilúvio ao Al-Aqsa, né? E que o tempo acabou, não vai ter mais negociação e coisa e tal. Só que ontem não teve nada, ou pelo menos não teve nada de excepcional, né? Não entendam mal, está havendo sim vários confrontos ali no norte de Israel com o sul do Líbano, mas não teve nada excepcional e hoje também não teve nada excepcional, né? Então não sei o que vai acontecer ali, vamos aguardar para ver o que acontece, né? O fato é que eu destaquei aqui um post da embaixada iraniana em Damasco, em que eles falam aqui, primeiro em hebraico, dizendo que o tempo acabou, né? Dizendo que não tem mais negociação, o tempo acabou. E aqui botaram uma hashtag dilúvio ao Al-Aqsa, que é o nome da suposta operação que eles querem fazer para né, ajudar o pessoal do Hamas lá na faixa de Gaza, né? Sendo que eles planejam fazer isso com o Hezbollah a partir do norte aqui, né? E, bom, eles estavam fazendo esse jogo mesmo, que agora a gente vai entrar na guerra e o Hezbollah vai entrar e vai destruir Israel e coisa e tal. Israel respondeu aqui, a embaixada de Israel nos Estados Unidos respondeu aqui embaixo, respondeu com aquele meme do Neo, né, do Matrix, né? Para quem viu o filme lembra dessa cena. Ele na cena, ele não fala nada, mas ele meio que vira pro pessoal, manda ver, manda aí o ataque, vamos ver aqui. Ou seja, no final das contas, que coisa, né? Memes em serviço diplomático. E são as contas oficiais dessas representações diplomáticas, né? Enfim, o fato é que não teve nada. Ontem não teve nada na fronteira norte, nada de excepcional, mais uma vez, nem hoje durante o dia, né? O que a gente teve foi, sim, alguns impactos aqui em Kiryat Shmona, no norte de Israel. Aqui teve mais foguetes voando do sul do Líbano em direção ao norte de Israel. E dá para ouvir o barulho, né? Não dá para ver muita coisa, mas dá para ouvir o barulho, olha só. Então, ou seja, não é que não esteja acontecendo nada lá, está acontecendo um monte de coisa. Aqui também, olha só, os israelenses atingindo posições do Hezbollah lá no sul do Líbano, né? Então está acontecendo muita coisa. Aqui, ó, mais foguetes ali próximo da fronteira.
A questão é que não tem nada absolutamente fora do comum como o Irã falou que iria providenciar, né? Então esperamos que não tenha mesmo. Tomara que a coisa se acalme daqui para frente. Eu acho inevitável que Israel vai fazer a entrada na faixa de Gaza, mas parece que isso foi adiado, né? Aqui tem um panfleto que o pessoal apontou aqui, as dificuldades desse assalto que Israel pretende fazer, né? E eu já tinha falado para vocês que realmente é uma coisa muito difícil, porque existem vários sistemas de túneis aqui dentro da cidade, e mesmo numa cidade sem túneis, né, você entrar com blindados ali, você tem o Hamas, por mais que tenha uma capacidade de fogo menor, ele tem inúmeros lugares em que ele pode botar atiradores, pode fazer emboscadas, pode preparar armadilhas, então é muito difícil. Aí você soma isso, a quantidade enorme de túneis que tem aqui, ó, então seria realmente muito complicado. É possível que Israel comece essa operação com vários bunkbusters, né, que é aqueles foguetes que são desenhados para perfurar o chão e explodir debaixo da terra justamente para danificar bunkers e estruturas subterrâneas. Eu imagino que isso que Israel deve fazer num primeiro momento, tentar fazer isso daqui antes de entrar efetivamente com a força ali na região. Mas mais que isso, ele precisa que os palestinos de fato saiam ali do norte da faixa de Gaza, porque evidentemente esse tipo de foguete vai acabar destruindo tudo, né? Olha só a quantidade de redes de túneis que tem. Essas aqui são as que já estão mapeadas. Evidentemente existem mais do que isso, né? Em algum momento, Israel vai ter que lidar com o sul também. Como é que eles vão fazer? Eles vão limpar primeiro o norte, aí depois pedir para os palestinos subirem para o norte, saírem do sul para lidar com o sul. Como é que eles vão fazer? Eu não sei, né? Mas o fato é que aparentemente essa entrada foi adiada, né? A mídia israelense está reportando que alguns dos cerca de 360 mil reservistas que foram chamados para o serviço ativo, né, depois desse ataque do Hamas, imaginava-se que para fazer parte dessa operação, muitos deles foram dispensados, falados para irem para casa, mas ficarem de prontidão. A qualquer momento eles podem ser chamados novamente, né? Eu acredito que não é que Israel esteja desistindo de fazer o ataque, não é isso. É muito mais uma situação de que eles devem ter feito as contas lá, visto a estratégia, não seria necessária tanta gente num primeiro momento, então é melhor que o pessoal vá para casa, fique em casa aguardando, né? À medida que o conflito for evoluindo, essas pessoas são chamadas, né? Houve um acordo ontem entre o Biden e o Netanyahu para ajuda humanitária na faixa de Gaza. Então os Estados Unidos vai enviar 100 milhões de dólares para assistência humanitária em Gaza e na Cisjordânia, e isso vai ajudar os grupos terroristas, e também tem um acordo para que os caminhões com ajuda humanitária possam entrar na faixa de Gaza, né? Agora, a questão é a seguinte, segundo diz aqui um correspondente no Cairo, dúzias de caminhões carregados com ajuda estão ainda esperando para entrar em Gaza através da passagem de Rafah, né? A passagem de Rafah, vocês sabem, é essa passagem aqui no sul da faixa de Gaza, em direção ao Egito. E, de novo, só lembrando a vocês, né, muita gente não sabe desse negócio, muita gente critica Israel por ter um muro entre Israel e a faixa de Gaza, mas entre o Egito e a faixa de Gaza tem muro também feito pelo Egito. O Egito também não quer contato com o pessoal da Palestina aqui da faixa de Gaza, não, né? Então, a quantidade de terroristas e pessoas violentas aqui é muito grande, o Egito prefere nem se envolver nisso aqui. Então tem muro aqui também entre o Egito e a faixa de Gaza. E aí essa passagem aqui, ela está fechada, não tem como passar aqui. Tem muitos caminhões aguardando aqui para entrar com essa ajuda humanitária que teria sido combinada entre o Biden e o Netanyahu, né? E aqui as agências de segurança, as agências de ajuda da ONU dizem que as estradas em torno da passagem de Rafah estão sendo reparadas para que os comboios possam passar. Ou seja, o que eu estou entendendo disso daqui, né? Os egípcios, para evitar que os palestinos saíssem de lá, eles destruíram as estradas que tinham ali para evitar um fluxo de gente saindo. Agora, como teve esse acordo, eles estão precisando refazer as estradas para chegar lá na parada ali na passagem de Rafah para poder entregar ajuda humanitária. Não sei quanto tempo vai levar isso, espero que não muito, né? Bom, uma piada russa, só pode ser chamada desse jeito, piada russa, né? Aqui o pessoal Russetti dizendo aqui, não, que a Rússia não está pedindo permissão a ninguém para mandar ajuda humanitária, e já mandou ajuda humanitária. E aí, espertona, mandou ajuda humanitária como?
né? Não tem como chegar na faixa de Gaza sem ser pelo Egito ou por Israel. Então, como é que mandou essa ajuda humanitária aí, né? Então é lógico que isso aqui é propaganda falsa de Rousseff. Não, os russos estão do lado dos palestinos, estão do lado do Irã, é o eixo do mal que está ali, é a Rússia, Irã e Palestina, e o Hamas particularmente, mas não tem esse papo de ajuda humanitária sem pedir permissão e coisa e tal. Como é que vai fazer? Vai sobrevoar com um avião e jogar a comida lá na faixa de Gaza? Enfim. E parece que nem todo mundo está satisfeito com essa abordagem que o Biden está impondo de ir devagar, de não agir com pressa, de não sair invadindo a faixa de Gaza e coisa e tal. Parece que teve um oficial lá do Departamento de Estado americano, Josh Paul, que pediu renúncia por discordar dessa forma de agir, né? E tem gente falando que, olha só, Biden está querendo outra Ucrânia à custa dos pagadores de impostos, né? Eu não sei isso daí, eu acho que o pessoal nos Estados Unidos não tem problema de ajudar nem a Ucrânia, nem Israel, mas eu já falei para vocês algumas vezes, eu tenho a impressão de que realmente o Biden está propositalmente atrasando a guerra na Ucrânia, e eu já expliquei para vocês o motivo, né? E talvez ele esteja usando a mesma estratégia com Israel. Qual que é o motivo? O ano que vem, 2024, é ano eleitoral lá nos Estados Unidos. Ele está numa posição de desvantagem, né? A política econômica dele não está agradando os americanos. Então, seja lá quem for que seja o candidato republicano, muito provavelmente o Trump, vai ter uma grande chance de ganhar a eleição ano que vem. Hoje, o Trump tem uma plataforma terrível. O Trump é a favor da Rússia, contra a Ucrânia, e também fez algumas críticas contra a ajuda americana a Israel. Tá? O Trump sempre foi muito pró-Israel, mas ele fez umas críticas também, ele fez umas coisas meio estranhas ali contra Israel. Né? Enfim, repara, isso para o Biden é ouro, porque a maior parte da população americana quer apoiar a Ucrânia e quer apoiar Israel. Então, se chegar ano que vem com essa disputa em aberto, isso vai ser uma vantagem enorme para o Biden. Por outro lado, vamos supor que o Biden entregue todo o armamento que a Ucrânia precisa para ganhar a guerra, que entregue todo o armamento que Israel precisa para ganhar a guerra, e a coisa toda acabe rapidamente. O que vai acontecer? É lógico que ele vai usar esses pontos na campanha ano que vem, mas não vão ter a mesma força, vão ser coisas que ficaram no passado. A invasão da Ucrânia pela Rússia, foi terrível, mas beleza, acabou, a Ucrânia retomou seus territórios, acabou a coisa toda. Né? Israel, a questão lá do Israel, beleza, foi terrível, mas Israel foi lá, dominou a faixa de Gaza, expulsou o Hamas e coisa e tal, e resolveu o problema. Não vai ter a mesma força, é muito mais forte se esses conflitos ainda estiverem abertos ano que vem. Eu não tenho certeza que é isso, tá? Mas é uma possibilidade, não tenha dúvida nenhuma, né? Enfim, é o que o pessoal está dizendo aqui, não sei. Vamos ver como é que... Até porque a impressão que dá realmente é que os Estados Unidos, lá na Ucrânia, está entregando os armamentos a conta-gotas, né? Agora que chegou o ATACMS, olha a vantagem que os ucranianos têm agora com o ATACMS. Se tivesse o ATACMS desde o ano passado, como foi pedido, essa guerra já tinha terminado, os ucranianos já tinham retomado o território todo, né? Os tanques e coisa e tal, realmente é uma coisa que dá a pensar, né? Será que não estão postergando essa guerra de propósito? Mas enfim, vamos ver o que vai seguir daqui. Esse vai ser o caminho. Parece que Israel vai fazer as coisas mais devagar agora, mais com calma. Não imaginamos que vai haver uma invasão nos próximos dias, né? Infelizmente, a gente teve a confirmação da morte dessa menina aqui, a Noia, e a avó dela, Carmela, ambas estavam desaparecidas ali na região ali do sul de Israel, e acreditava-se que elas teriam sido tomadas como reféns, mas que estariam vivas ainda. Infelizmente, os restos mortais delas foram identificados. Muito triste isso, né? Mais uma tristeza enorme aqui. Bom, um problema para todos nós, inclusive para mim, eu uso muito o Twitter, para quem não sabe, e parece que está havendo um ataque de reporte em massa por trolls do Hamas, né? Não só do Hamas. É a esquerda mundial inteira que apoia o Hamas, que apoia essa suposta causa palestina, que eu digo, querer que os palestinos tenham direitos e coisa e tal, não, perfeito, concordo, né? Agora o Hamas não tem lógica. Ficar comemorando o ataque do Hamas no território de Israel, isso não é fazer favor ao povo palestino. Isso aí é você mesmo ser antissemita, querer a morte de Israel, é só isso, não tem nenhuma outra coisa que você ganhe com isso, né?
Enfim, a Astra Intel, que cobre o conflito da Ucrânia e de Israel também, está tendo problemas com a conta dela, um shadow ban aqui no Twitter, e segundo informaram, é por reporte em massa. Várias contas estão tendo este problema. E a gente tem que falar de novo das mídias tradicionais socialistas que fizeram uma lambança com essa história do hospital ali na faixa de Gaza. A gente falou sobre isso ontem. Olha só, essa aqui eu não sabia, porque quando eu peguei o print do New York Times, já tinham mudado a foto. Mas olha só como é que saiu o New York Times, a primeira vez que saiu a informação, olha só. Israel ataca e mata centenas num hospital, dizem os palestinos. E aí eles botaram uma imagem aqui de um prédio destruído com um monte de gente, mas não tem nada a ver com isso. Vocês viram, né? Porque o hospital, na verdade, não foi atingido. O hospital em si não teve nada, só algumas janelas quebradas, talvez. O pátio do estacionamento é que foi atingido, alguns carros foram atingidos. Muito pouco provável ter aquele número de vítimas que os palestinos disseram que teria ali, né? Começou com 500, depois foi para 800, depois para 1.500. Muito pouco provável isso, né? E eu achei até engraçado porque teve uma discussão no Twitter que eu acompanhei, que uma pessoa falou, mas e aquela montanha de corpos que o pessoal fotografou ali? Onde é que eles arrumaram os corpos se não tinha 1.500 mortos? E a outra pessoa respondeu, né, num hospital, em época de guerra, onde será que eles arrumaram corpos e pessoas mortas e feridas, né? É lógico que teria ali. E outra coisa, se você olhar as imagens que aparecem realmente os corpos, tem no máximo 20 corpos ali. Assim, de novo, não deixa de ser uma tragédia. 20 pessoas é uma tragédia enorme, não deveria acontecer esse tipo de coisa, né? O grande ponto aqui não é o número de mortos, o grande ponto é justamente o fato de que foi os próprios terroristas palestinos que causaram o problema. Mas você vê o esforço de marketing, de propaganda em cima disso, que é impressionante. Olha só, chegaram a colocar uma foto falsa de um hospital destruído, sendo que não, o hospital não foi destruído, não teve nada, foi no estacionamento do hospital. Enfim, realmente um absurdo isso daqui, e o pessoal está falando aqui que uma coisa impressionante a desinformação e a quantidade de problemas que isso pode gerar, né? Ou seja, você tem, por exemplo, aqui, isso aqui é a imagem de uma sinagoga na Tunísia. Então, a sinagoga foi justamente os muçulmanos revoltados, foram lá e destruíram a sinagoga completamente. Felizmente não teve mortos e feridos, mas os judeus ali na região sofreram risco. Imagina se tem alguém na sinagoga no momento, né? Poderia ser linchado ali por conta desse caos que a mídia internacional, que a mídia socialista tradicional criou aí, que o New York Times, a Rede Globo, essa mídia esquerdista que ouviu o terrorista falar que foi, então foi, não, o terrorista falando é certeza, né? Quando Israel falou sobre o massacre, sobre os bebês decapitados, sobre bebês queimados, não, cadê a foto? Onde está a foto? Cadê a prova? Queremos evidências e coisa e tal. Os terroristas falaram que um hospital foi destruído. Não teve nada, não teve hospital, não teve destruição. O New York Times botou uma foto de um hospital destruído lá para fazer de conta que era o hospital, imediatamente acreditou no que disseram os caras jihadistas lá da Palestina. Que absurdo isso, né? E aí, como é que vai ser? Quem é que vai pagar o prejuízo dessa sinagoga aqui destruída? Os jornalistas ocidentais vão bancar esse preço aqui? E o pior, é o que eu falei, isso daqui, se for só isso, menos mal. A minha preocupação é que essa noite de tumulto acabou dinamitando as conversas de paz que haveriam ali na região. Existe um risco muito maior agora de você ter uma escalada de conflito ali do que havia antes dessa coisa toda. Ou seja, graças à imprensa tradicional socialista, estamos mais perto de uma terceira guerra mundial do que estávamos ontem, né? Realmente muito triste isso daqui. E teve também ataques nas guarnições do exército americano lá no Iraque, né? Desculpa, aqui não é no Iraque, não, aqui é no leste da Síria, mas não teve, segundo os americanos, não teve nada significativo, né? Ainda teve aqui um monte de protestos palestinos e não sei o que lá, aqui no Capitólio, lá nos Estados Unidos, né? O pessoal invadiu o Capitólio, fez o protesto ali, coisa e tal. Curioso como esse protesto aí pode, né? O protesto do dia 6 de janeiro lá, não, insurreição e não sei o que lá. Quebraram menos coisa que esse pessoal aqui, mas enfim.
fizeram aqui esses protestos. De novo, eu não tô querendo dizer que esse protesto seja inválido. Eu acho que todo protesto é válido. Você fazer protesto é perfeitamente válido. O que eu estou achando errado é o fato de terem crucificado tanto o protesto do dia 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, lá no mesmo Capitólio, né? Enfim, estavam protestando a favor dos palestinos. E detalhe, metade das pessoas achava que sim, que Israel tinha mesmo bombardeado o hospital ali. Ou seja, mesmo o pessoal que está ali, eles aproveitam, né? Estão na onda ali, ó, o pessoal acha que não, Israel é ruim mesmo, não sei o que lá. Impressionante. Aqui um protesto contra Israel também na Grécia. Aí você entende como é que o Hitler conseguiu o que ele conseguiu na Segunda Guerra, né? Esse pessoal já tem uma predisposição enorme para achar que Israel é culpada das coisas, tem problemas ali. Olha só, um hospital que não teve culpa nenhuma e o pessoal já está fazendo esses protestos todos aqui. Que esse pessoal está protestando a favor de quem atacou Israel. Olha que coisa mais insana, isso é totalmente insano. E por falar em insanidade completa, a gente chega no governo Lula, né? Esse cara aqui é o presidente da EBC, da TV Brasil, aqui TV do governo aqui no Brasil, né? Ninguém assiste essa porra. Não sei porque que tem esse órgão aqui no Brasil. Mas enfim, ele tá lá com o empreguinho dele maneiro, ganhando dinheirinho, mais um petista mamando nas tetinhas do Estado. E aí ele compartilhou um post do Carlos Latuf, que é um idiota completo, um antissemita completo, esquerdista típico. Mas o Carlos Latuf, pelo menos, não tem nada a ver com o Brasil, com o governo brasileiro. É só um idiota, normal aqui, um brasileiro idiota. Tem um monte por aí. Aí esse cara aqui repostou o tweet dele que falava que não precisa ser sionista para apoiar Israel, ser um idiota é o bastante e coisa e tal. Olha a ideia do cara, o absurdo que o cara fala, né? Enfim, ele foi demitido, felizmente, tinha que ser mesmo o mínimo que se espera, mas não tenha dúvida, essa turma do governo Lula, essa turma da esquerda aqui no Brasil, todo mundo pensa como Latuf, tá? Não fica achando, não. Eles estão dando uma disfarçada porque eles viram que a coisa ficou feia pro lado deles, que tá pegando mal diplomaticamente pro lado deles, mas esse pessoal todo adora Palestina, Hamas, Irã, Rússia, esse eixo do mal. Todo mundo sabe que o PT aqui no Brasil apoia o eixo do mal, apoia o Hamas, apoia o Irã, apoia a Rússia, todo mundo sabe disso, né? E não pode falar que, não sabia, eu votei no Lula achando que ele era um democrata e coisa e tal. Não, porcaria nenhuma, todo mundo sabia quem Lula era. Lula sempre apoiou o Irã, sempre apoiou terroristas, sempre apoiou ditador. É lógico que ele ia ficar do lado da Rússia, do Irã, do Hamas. E o pior, né? Esse pessoal tem convicção disso, tá? Não tenha dúvida alguma. Eu torço muito para não estourar uma terceira guerra mundial, porque se estourar a gente vai estar do lado errado. Enfim, apesar desses casos isolados em que, não, peraí, tira o cara daí porque ficou feio isso daí, né? Olha só como diz aqui, o Lula tentando aprovar a resolução que trata Israel e o Hamas como se fossem duas coisas iguais. De novo, o Lula cometendo o erro básico que eu sempre falo aqui. Existe uma distinção óbvia entre quem inicia a violência e quem responde à violência. Você não, isso é toda a base do libertarianismo, do anarcocapitalismo, é baseado nisso. É o princípio da não agressão. Quem iniciou a agressão aqui foi o Hamas que fez a agressão. Se você pegasse um mês atrás, não tinha nada nas páginas policiais, não tinha problema nenhum, estava tudo calmo, ninguém estava agredindo ninguém. Quem começou foi o Hamas. Israel vai responder agora, evidentemente que vai, é direito de Israel fazer isso. Justamente por isso os Estados Unidos bloqueou a resolução brasileira lá na ONU, né? O Brasil querendo brincar de se não, sou um player importante. Olha só, eu, Lula, que estou sentado aqui na minha privada com meu fraldão geriátrico, eu vou resolver o problema de Israel e Palestina e não sei o que lá. O cara não consegue nem andar nesse momento, vai resolver o problema de Israel e Palestina? Porra, fica quieto. Pelo menos não paga de tentar achar que tem relevância maior do que tem, cacete. Aí ficaram nisso daqui, foi vetada pelos Estados Unidos, muito bem vetada. Aqui, os Estados Unidos está decepcionado porque a resolução não menciona os direitos do povo israelense de defesa, como qualquer nação do mundo, o que está descrito, inclusive, no artigo 51 das Nações Unidas. Evidentemente que os países têm direito, os países, assim como os indivíduos, têm direito à autodefesa. Se alguém te ataca, você tem o direito de revidar, você tem o direito de se defender, você tem o direito de tomar as ações violentas necessárias para evitar que aquela agressão continue no futuro, né? E ainda complementaram aqui, ó, sejamos claros, as próprias ações do Hamas
provocaram isso. É verdade, essa crise humanitária é o que eu falo para vocês. Quem inicia a agressão é responsável por todas as mortes depois. Todas as mortes lá em Ucrânia e Rússia são culpa da Rússia, exclusivamente. Ah, mas foi a Ucrânia que bombardeou não sei aonde, matou não sei quem. Culpa da Rússia. Quem iniciou a agressão é culpado de tudo, sempre. E quem ama a paz devia pensar da mesma forma sempre. Por quê? Se você não pune quem inicia a agressão, você vai sempre ter guerra. Quem inicia a agressão está automaticamente errado. Mas além disso tudo, o que os Estados Unidos falou foi o seguinte, olha só, o Biden está lá em Israel neste momento negociando com a Abás, negociando com a Jordânia, negociando com o Egito. O que o Lula, porcaria do Lula, vestindo o fraldão geriátrico dele lá no Palácio do Planalto, lá no Palácio da Alvorada, que nem no Palácio do Planalto ele está conseguindo entrar. O que esse cara quer se meter, achar que vai resolver alguma coisa nesse momento? Que busca de... Isso daí é a síndrome de busca do prêmio Nobel do Lula. O Lula acha, por algum motivo, que ele tem relevância no mundo para ter um prêmio Nobel. Eu só consigo acreditar isso a uma coisa, tem muito puxa-saco debaixo do Lula, totalmente fora de sentido, fora de órbita, para dar essa dica pro Lula que ele teria alguma chance de alguma coisa nesse sentido, mas nunca que ele teria chance de nada. O Lula é só um corrupto ladrão socialista, não tem nada de grandeza naquele ser ali, só tem de pequeneza, só tem de coisa ruim ali. Mas enfim, ele deve ter um monte de baba-ovo embaixo dele que deve falar para ele, não, Lula, vai lá, você consegue, você vai ser prêmio Nobel, vai lá, mete bronca. E aí fica fazendo essas lambanças. Cara, o Biden estava lá negociando acordos lá, aí vem o Lula, não, eu vou propor o meu acordo aqui da minha privada aqui do Brasil. Putz, já chega a ser vergonhoso, isso é o anão diplomático voltando, o Brasil mostrando que é uma merda, né? E ainda tem jornalista passando pano para isso. Olha só o idiota do Valdo Cruz aqui, ó. O Brasil não aceitou o jogo de Biden e vai insistir em negociações sobre o conflito. Vai insistir em mostrar-se como um anão diplomático. O Brasil, antes de mais nada, se você quer realmente resultado em diplomacia, você tem que entender a posição que você está nessa história. Essa ideia do Lula de achar que ele vai resolver problema e coisa e tal, é uma idiotice. E pior, sabe o que é pior disso daí? Porque aí fica o Lula lambendo o saco do Hamas, porque né, Israel ele não vai se apoiar, não vai de jeito nenhum, né? Fica lambendo o saco do Hamas, tá mais arriscado piorar a situação do que melhorar no final das contas. E piorar principalmente para o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.